Vamos lá então, meu povo, dando continuidade aqui ao nosso curso, né, de Direito Administrativo, voltando aí para as carreiras policiais. Vamos falar agora sobre a administração pública indireta, né? Na aula passada nós falamos sobre a administração pública direta e indireta de forma bastante sucinta, identificando quais são esses entes, na verdade, né, que são aí que compreendem ou que integram a administração pública direta e indireta, tá certo? Agora nós vamos estudar aqui de forma bastante específica a administração pública indireta. Acompanhe comigo aí na tela. Vamos lá. Olha o que diz aqui pra gente o artigo 37. Esse artigo 37 é da CRFB 88, tá certo? Ou seja, o artigo 37 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, diz o seguinte: a administração pública direta e indireta, a administração pública, vamos grifando aqui, ó, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, tá certo? E dos municípios. Então, por aqui já percebam que são os poderes, né? Quais são os poderes que nós temos? Legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vale lembrar que o município, gente, ele não possui quem? O poder judiciário, tá? O município não possui poder judiciário. Obedecerá aos princípios de, olha só, obedecerá aos princípios de legalidade, nós estudaremos ele, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? É o famoso LIMP. Nós estudaremos ele em breve, tá certo? Então, no caput diz que os poderes da União, do Distrito Federal, dos municípios, dos estados e dos municípios, né, obedecerão esses poderes. Mas o que a gente quer aqui, na verdade, para tratarmos da administração pública indireta? Vamos lá ver, então, o que diz o inciso 19. Galera, é o seguinte: quando eu sei que tem muita gente aí, né, que não é da área do direito, quando nós falamos aqui no direito caput é essa estrutura aqui, ó. Caput é essa estrutura aqui do artigo, tá certo? Essa parte. Quando nós estamos falando desse aqui, ó, numeração em algarismo romano, nós estamos falando dos incisos. Quando você visualizar aquele símbolozinho assim, ó, parágrafo, primeiro e tal, isso aqui são os parágrafos, tá certo? E alíneas, né? Geralmente as alíneas vêm em letras minúsculas, né? Pois é, então nós temos o caput, que é esse aqui do artigo, temos os incisos, tá certo? Tá aqui, e temos a figura dos parágrafos e alíneas. Só para você se situar, e como provavelmente você não deve ser da área jurídica, né? Então, para você melhor compreender, digamos assim, tá certo? Então, o inciso 19 diz o seguinte, olha: somente por lei específica, grife, ó, lei específica, poderá ser criada autarquia, e a outra aqui, ó, autorizada, a instituição de empresa pública. Então, gente, costuma cair em prova da seguinte forma: a empresa pública X foi criada por lei. Ela, na verdade, não é criada por lei, porque quem é criado por lei específica, quem é? A autarquia. Mas existe uma lei específica para autorizar. Então, a lei é quem vai autorizar a instituição, que é a mesma coisa de criação, né? A instituição vai instituir a empresa pública. Mas eu falarei mais um pouquinho detalhado, porque esse aqui, a empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Bem como a sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar. Olha só, é a lei ordinária? Não, é uma lei complementar. Lembrando que a lei complementar, o quórum, né, o quórum dessa lei é um quórum mais dificultoso, tá certo? O quórum de aprovação, né? Então, assim, o quórum de aprovação, tá certo? Ele é mais dificultoso. Por quê? Porque, na verdade, a lei complementar não é a regra é a lei ordinária, tá bom? Então, não é a qualquer momento que você vai poder ficar aí criando, né, digamos assim, essas empresas públicas, ok? Pois bem, então percebam que só pelo inciso aqui
já deu para a gente perceber que ela é criada por uma lei específica, a Sociedade de Economia Mista, bem como é essa lei específica que vai autorizar a instituição da empresa pública, da Sociedade de Economia Mista e da Fundação, ok? Vamos falar agora então sobre autarquias, né? A autarquia, o seu conceito, ele está no artigo 5º de quem? Esse artigo 5º aqui é do decreto, artigo 5º do decreto número 200 de 67, tá certo? Então, o decreto-lei número 267, que trata no inciso 1º, olha só, o símbolozinho ao invés do romano, inciso 1º do conceito de quem? De autarquia, né? Minha autarquia, não é aquela autarquia lá do coxinha e doquinha não, beleza? Tá certo? Então, é uma autarquia, entidade integrante de quem? Da administração pública indireta, tá? Vamos relembrando aí, ó. É uma autarquia que é uma entidade integrante da administração pública indireta. Essa autarquia, ela o quê? Qual o conceito dela? É um serviço, lembre isso aqui, ó, a autarquia é um serviço autônomo, né? O INSS, ele é um serviço autônomo. Foi criado por quem? Criado por lei. Pode ser qualquer lei, galera? Não, essa lei tem que ser uma lei complementar, beleza? Com personalidade jurídica, ou seja, quando criou a autarquia por lei, ela por si só já ganha o que? Uma PJ, passa a ter o que? Um CNPJ, né? Então, portanto, porque é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, uma autarquia é uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, uma persona, né? Com patrimônio e receita próprios. Olha só, a autarquia possui patrimônio e receita própria. Para quê? Executar atividades, e aqui é o pulo do gato, ó, típicas da administração pública. A autarquia, ela realiza atividades típicas, né, de Estado, tá? É uma atividade típica de Estado, esse serviço que é prestado. Ah, é um serviço, é uma atividade. Pois é, a autarquia presta um serviço. Esse serviço, ele é típico, né, da administração pública, mas é um serviço típico de Estado, que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa, financeira descentralizada. Então, possui gestão administrativa e financeira, certo? Descentralizada. Possui uma gestão política? Não. Nós vimos que quem tem essa autonomia política são somente os entes da administração pública direta. Quais são? Vamos relembrar quais são os entes ou entidades que integram a administração pública direta. Nós temos a União, nós temos os estados, temos o Distrito Federal e municípios. Bacana, né, galera? Tranquilo até aqui? Show de bola? 100%? Pois bem, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que não vai, eu já havia dito isso na aula passada, que não existe o que? Uma hierarquia ou subordinação entre a autarquia e a entidade criadora, né? Não existe uma subordinação, tá? Não há subordinação, nem tampouco vinculação, tá bom? Entre os entes da administração direta e indireta, mas sim uma relação de vinculação. E é justamente por meio dessa vinculação, né, que a administração pública direta, ela exerce o seu controle, lembra do controle? Controle finalístico ou supervisão ministerial. O controle, olha só, o controle que é exercido é um controle finalístico, certo? Para ver se está alcançando finalístico ou ministerial, tá bom? Ou ministeria, que é um I, tá? Ministerial. Esse controle, na verdade, tem como propósito de quê? De fazer com que, observar para que essa entidade, na verdade, não venha a desvirtuar, não venha a agir de forma a agir diferente daquilo que preceitua a sua finalidade, tá bom? Então, elas possuem, na verdade, essas autarquias possuem a capacidade, né, de autoadministração e também desempenham o quê? Os serviços públicos, né, de maneira descentralizada. Lembra, nós fizemos até uma questão falando da descentralização, que não se aplica o regime jurídico de direito administrativo à descentralização. Marcamos errado num dos itens da aula passada, né? Então, portanto, aqui nós estamos tratando da descentralização da administração pública, né? A administração direta cria outras entidades,
que integram, na verdade, a administração pública indireta, né, e criam essa administração pública indireta. E aí o que acontece? Através de uma lei específica, né, não há uma subordinação, não há uma hierarquia, e sim o que existe é uma vinculação, tá bom? E, na verdade, o fato de não existir hierarquia ou subordinação, a coisa não vai correr frouxa, né? Não vai correr a lá Bangu, não, pô. Tem que ter, como é que se diz? Tem que ter uma certa segurança, tá bom? Então, portanto, isso acontece através de quem? Controle finalístico ou ministerial, né? Controle finalístico de supervisão, beleza? Eu coloquei lá em cima para vocês, ok? Essas autarquias também, elas, como eu falei, têm uma personalidade jurídica de direito público, tá? Autarquia, personalidade jurídica de direito público, tá bom? E aí, assim, seus bens, na verdade, eles são considerados o quê? Bens públicos, né? A responsabilidade dessa autarquia, ela é objetiva. Então, aqui, ó, anotem aí, a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva da administração pública, vou botar aqui no cantinho para vocês, ó, tá lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, CRFB 88, tá bom? Então, portanto, esse artigo está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa de 1988, tá bom? Exemplos aí, professor, para a gente massificar, para a gente aprimorar. Nós temos exemplo de autarquia, quem? INSS, o Banco Central, é uma autarquia, o Banco Central, né, integrante daqui para a Procuradoria, no caso, os integrantes da AGU, né, o Banco Central, seus procuradores. Deixa-me ver outra autarquia, o SAAI, é uma autarquia, SAAI geralmente acontece no âmbito do Estado, tá bom? E existem outras inúmeras autarquias aí, tá certo? Isso aqui é as que vieram na mente agora, ok? Tá tranquilo sobre a autarquia, autonomia, né? Um serviço autônomo, possui aí personalidade jurídica de direito público, autarquia, personalidade jurídica de direito público, possui CNPJ, tá bom? Exerce uma atividade, exerce um serviço típico da administração pública ou típico de Estado, ok? Vamos lá então, vamos falar agora sobre o nosso próximo item aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês, pronto. Nós vamos falar sobre as fundações pública, né? A fundação pública está lá no artigo 5º, esse artigo 5º também é do artigo 5º do decreto-lei número 200/67, tá bom? Então nós temos a figura da fundação pública no artigo 5º, que vai dizer: para os fins desta lei, considera-se, né? Inciso 4º, fundação pública, olha só, considera-se fundação pública, olha o conceito de fundação pública. Recomendo que vocês leiam esse decreto, esses artigos que eu estou falando para vocês aí, para que vocês possam memorizar. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Desculpa, galera. Vamos lá então, a PJ, personalidade jurídica de direito privado. A fundação é personalidade jurídica de direito, lembrem disso, privado, tá? Sem fins lucrativos. Ó, a fundação não tem fins lucrativos, né? É criada em virtude de autorização, não é através de uma lei, é através de uma autorização legislativa. E como nós vimos anteriormente, com base no artigo 37, inciso 19, essa autorização legislativa se dá através de uma lei complementar. Vamos relembrar, massifica esse negócio aí para você poder marcar correto na sua prova. Para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Não exige execução, ó, não exige execução por órgãos, né, ou entidades de direito público. Nós vimos que a autarquia exerce uma atividade típica de Estado, que em tese essa atividade seria exercida por quem? Pelo poder público, seria exercida por órgãos da administração pública, tá certo? No caso da fundação, não, essa atividade é exercida por ela, mas não são atividades típicas de Estado, esse serviço, tá bom? Com autonomia administrativa, né, ela vai possuir uma autonomia administrativa, patrimônio próprio, né, gerido por quem? Pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento,
custeado, ó, por recurso de quem? Da União ou de outras fontes, beleza? Tranquilo? Então, vamos ver agora, eu vou colocar para vocês aqui o que? Alguns exemplos, né? O exemplo que eu tenho para dizer para vocês, vamos lá, de fundação. Nós temos a Fundação Nacional do Índio, tá aqui, ó, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? Um exemplo de fundação que nós temos. Fundação aqui no caso, né, com personalidade de direito privado, né, ou fundação pública. Essas fundações públicas, na verdade, só para esclarecer para vocês, porque aqui está com PJ, e aí depois com pessoa jurídica, né, de direito privado. Aí lá na frente vocês podem visualizar o seguinte: ah, mas não tem a fundação pública, a Fundação Nacional de Saúde, ela é privada? Não, é uma fundação pública que, na verdade, eles chamam, né, a doutrina chama essas fundações como sendo uma fundação, aqui ó, a doutrina chama de fundação autárquica. Olha só que nome chique, rapaz, autárquica, né? Então é uma fundação autárquica. Essa fundação autárquica, a FUNASA, aí ela é uma PJDP, ou seja, pessoa jurídica de direito público, né? Ela foi criada por lei específica, fomentada toda pelo poder público, tá bom? Então, a FUNASA, eu citei para vocês aqui, nós temos a Fiocruz também, né? Como sendo exemplo aí de fundações que nós temos, tá certo? Fundações públicas, né? A fundação privada, eu conheço uma, mas não vou citar o nome dela aqui, mas essa fundação privada, ela é constituída de patrimônio privado, tá, galera? Patrimônio é privado. Ok? Então a constituição dela é de patrimônio privado. Essa fundação pública privada que eles chamam, né? Certo? Caso uma fundação pública ela seja de direito público, ela na verdade será uma autarquia, como eu falei para você, né? Fundação autárquica ou autarquia fundacional, que eu botei para você. Sua criação, na verdade, também ela é feita por lei, como eu acabei de dizer. Depende, na realidade, de seus registros, né? Elas são registradas aí nos seus atos constitutivos, né? Para que exista no mundo jurídico, diferentemente da autarquia. Então, a fundação ela tem que ser registrada no órgão competente, tá certo? Para que ela possa ter a sua existência, garantir a sua existência, né, no mundo jurídico, bem como ter o seu campo de atuação definido nesta lei, né, nesta lei complementar. A lei complementar é quem vai definir o campo de atuação da fundação, beleza? Exemplo aqui também nós podemos citar, como dizer fundação, me veio à mente o que é a Biblioteca Nacional, né? A Biblioteca Nacional, que é um N, tá? Ficou assim meio troncho, parecendo um M. Biblioteca Nacional, beleza? Vamos lá, seguindo adiante, vamos falar agora sobre as empresas públicas. As empresas públicas está no artigo 5º, inciso 2º, né? O conceito de empresa pública. Ah, professor, por que está dizendo que esse negócio aqui está empresa? O professor escreveu empresa com o acento. Não, na verdade, essa redação, ó, foi dada pelo Decreto-Lei número 200. Aliás, esse aqui é o do 900 de 1969. Mas esse artigo 5º aqui continua sendo do Decreto-Lei, né? Decreto-Lei número 200 de 67, tá bom? Só essa redação. O que é que diz aqui o conceito de empresa pública? A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Olha só, fundação, nós vimos, direito privado. E nós temos aqui também a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado em se tratando de empresa pública, com patrimônio próprio, né? Patrimônio próprio. O capital é exclusivo de quem? Da União, tá? Ou seja, o capital aqui, ó, deixa eu puxar para cá, capital, ele é 100% público, tá? O capital 100% público, tá bom? Deixa eu ver o que a gente vai tirar mais daqui. Criado por lei, nós vimos que tem que ter uma lei complementar, né, que autoriza a criação dessa empresa pública, tá certo? Que vai exercer ou vai explorar a atividade econômica. Então, a empresa pública, bem como a SA, a sociedade, a SEC, né, Sociedade de Economia Mista, elas têm uma exploração de uma atividade econômica, né? Que o governo seja levado a exercer por força de quê? De contingência ou de conveniência administrativa, contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Então, portanto,
pode revestir-se de qualquer das formas. Pode ser, no caso, uma limitada, pode ser uma SA e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Isso aqui é o que nós chamamos de empresa pública. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, né, que nós temos de empresa pública. Olha só, a EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Temos também a CEF, né, Caixa Econômica Federal. Além do mais, nós temos ainda, que tínhamos, né, no âmbito da Bahia, a EBDA. Você é baiano? Se você for baiano ou baiana, você vai perceber, né, que nós temos a figura da EBDA. A EBDA, na verdade, ela foi extinta, né? Acho que não tem mais a EBDA, salvo engano, que é a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário. Não sei se é isso ou se era a ADAB. Mas a EBDA, ela é uma empresa, tá? Aqui no estado da Bahia. A EBAL, Empresa Baiana de Alimentos, essa aqui eu tenho certeza de que ela extinguiu-se, né? A Empresa Baiana de Alimentos é a famosa Cesta, para quem conheceu, Cesta do Povo. Beleza? Vamos lá então agora, dando continuidade aí ao estudo das entidades administrativas, falaremos sobre a Sociedade de Economia Mista, SEM. Artigo 5º, para os fins desta lei, considera-se Sociedade de Economia Mista. Olha só que bacana, Sociedade de Economia Mista. Lembre-se, mista por quê? Porque não é misto não, misto quente não, tá, velho? É mista porque o capital dela é 50% mais 1, ou seja, 50% mais 1, não precisa ser 51, tá? O capital dela tem que ser a maioria, o capital público, né? Capital público. Então a Sociedade de Economia Mista é 50 mais 1, tem capital público e privado. Aqui concentra-se o poder de voto. Em contrapartida, lá na empresa pública não é bem assim. Então é a entidade que é dotada de personalidade jurídica de direito privado. Olha só, então lembre-se disso aqui. Isso aqui é o que eles costumam cobrar para poder confundir, como diz Mussum, né? Deixar você cafuso na hora da sua prova, tá certo? Para você confundir. Então, portanto, é criado por lei. Essa lei é a lei ordinária? Não, criado por uma lei, como nós já vimos, lei complementar, né? Para exploração de que? Atividade econômica. Então, a Sociedade de Economia Mista, ela é criada por uma lei complementar para desempenhar uma atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima. Então, aqui, na verdade, nós temos aqui a figura da sociedade anônima, ó. A empresa pública é uma sociedade anônima, né? Nós vimos que a Sociedade de Economia Mista, que é uma trabalhada, né? Ela é regida sob a forma de sociedade anônima. A empresa pública, sim, é que, na verdade, ela obedece qualquer tipo de determinação, né? Denominação, melhor dizendo. Ela obedece qualquer tipo de denominação, né? Pode ser uma limitada, pode ser uma SA, tá certo? Não há problema algum. Em se tratando aqui da Sociedade de Economia Mista, né, é que ela será uma sociedade anônima, beleza? Cujas ações com direito a voto, eu falei para vocês, pertencem em sua maioria a quem? A União ou a entidade da administração indireta. Então percebam que o capital maior, ou capital votante, né, os 50%, digamos assim, mais esse 1, pouquinho mais 1, na verdade, ela detém o poder público, né? O poder público é quem concentra poder público. É quem tem o poder de voto, poder de decisão na Sociedade de Economia Mista. Beleza? Tranquilo? Exemplos aí pra gente, professor. Vamos lá? Petrobras, um exemplo clássico, né, de Sociedade de Economia Mista. Banco do Brasil, olha aí, Banco do Brasil também, ok? Agora eu vou trabalhar com vocês aqui, né? Eu vou falar o seguinte, que só um pouquinho mais. A lei, na verdade, a lei 13.000, se você quiser anotar essa lei aí, a 13.303, né? Lei 13.303, vou colocar ela aqui, ó. A lei 13.303 de 2016, uma lei recente, tá? Vai dizer que vai dispor aí sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da Sociedade de Economia Mista, tá certo? Bem como de suas subsidiárias, né? No âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, beleza? E assim, para a gente aprofundar um pouco mais, no artigo 4º dessa lei, artigo 4º, você pode dar uma olhadinha lá, ó, vou colocar aqui para vocês, artigo
4º dessa lei, vai dizer que a sociedade de economia mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações, né, com direito a voto pertençam, né, em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou à entidade da administração indireta. Então, portanto, percebam que é basicamente, né, muito parecido ou similar, eu diria, ao inciso 3º aqui do Decreto-Lei número 267. Beleza? Vamos seguir mais adiante. Vamos ver agora a diferença, né? Vou trazer para vocês aqui a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, né? Aquela diferença para que vocês possam observar, ok? A empresa pública, como eu falei, o capital é 100% público. Já na sociedade de economia mista, o capital é misto, né? Híbrido. Mas deve, na verdade, prevalecer o capital público de, no mínimo, 50 mais 1 nas ações da mão do poder público, né? O poder público, o poder estatal, é quem concentra a maioria desse poder, né? O poder de voto, né? Ele deve manter sempre o controle acionário, né? Na empresa pública, podem adotar qualquer forma societária, eu citei isso para vocês, né? Limitada, SA, enfim. Por outro lado, a sociedade de economia mista, né, constitui apenas da forma de sociedade anônima, tá bom? Em todos os casos, né, na maioria das ações, devem pertencer a um ente da administração direta, no caso, né? Ou seja, aqui o capital, como ele é 100% público, eu posso até pertencer, dividir 50 para a União e 50 para um outro estado, ou 50 mais 1 da União e dividir com o estado. Eu não posso ter uma pessoa jurídica de direito privado aqui, beleza? Aí não é possível, mas 100% é público, então, em todos os casos, a maioria das ações deve pertencer à maioria das ações que deve pertencer a um ente da administração direta, ok? E no que diz respeito aqui à competência para apreciar, né, algumas ações aqui no caso judiciais, será sempre da justiça estadual, nas ações que estão sujeitas à justiça comum, né? Se for a justiça comum, se for, por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, você vai processar a Caixa, essa ação ela vai tramitar na Justiça Federal, tá? Porque é uma empresa pública federal. Mas Banco do Brasil, na verdade, a sociedade de economia mista, ainda que ela seja um órgão federal, por exemplo, né? Você vai entrar com uma ação na Justiça Comum Estadual, não é na Justiça Federal. Ok? Tranquilo? Pois é, agora é hora de treinarmos, treino ao alvo, né? Valeu, Caveira? Vamos lá então, treino ao alvo, vamos ver como é que você assimilou esse quesito aí, né? Esse assunto. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. São entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Primeiro item da questão que vocês vão olhar, ó, eu falei que cai muito. Personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, capital exclusivamente governamental. O capital aqui é exclusivamente de quem? Do governo. Capital 100% do governo. Ou seja, o capital ele é 100% público. Capital 100% público. Já deu para vir a mente aí? Você deu um pause, eu espero, né? Que esteja respondendo. E aqui a gente vai brincando, falando sobre esse negócio aqui, explicando para vocês. Criação autorizada por lei. Olha só, a criação é autorizada por quem? Autorizada por uma lei. Essa lei tem que ser uma lei complementar. Ah, cabra bom. Valeu, guerreiro, valeu, guerreira. Não cochila não, rapaz. Pega na tua pistola aí, sente o clima, como é que tá. Entendeu? Assiste, ouve a aula de pé, tá certo? Lá isso acontece muito no quartel, gente. Volta e meia eu vou estar falando desse negócio aqui. E o que acontecia? Quando eu era militar, às vezes estava com sono ferrenho, estudando, fazia faculdade à noite. E no outro dia, eu chegava lá para dormir, o cara estava dormindo na sala de aula, o sargento falava: ei, levanta, rapaz, tá dormindo por quê? Eu já estava fazendo curso na época, como cabo, né? Por que tá dormindo? Tá de pé, tá dormindo por quê? Tá cochilando por quê? Tá com sono? Você não pode dormir, né? O militar não dorme, o militar é superior ao tempo, né? A gente acaba se tornando amigo do sono, né? Por isso que nós não sentimos sono, beleza? Então pronto. Então, retomando aqui, ele é autorizado por lei, né, para exploração de uma atividade econômica ou industrial, exploração de atividade econômica ou industrial, que o governo seja levado a exercer por força de contingência, olha, eu botei isso aqui, conveniência administrativa. Nós sabemos que é uma autarquia? Não. O serviço que a autarquia exerce
É um serviço de tipo de Estado, não é verdade? Então, e aí? Autarquia não é. Nós já vimos o conceito de autarquia, certo? A autarquia está destacado porque é um serviço autônomo, é um serviço tipo de Estado. Fundação também não é fundação, né? Nós vimos o conceito de fundação ainda há pouco. Empresa pública, e aí? Nós vimos que fundação tem um capital público e pode ter fundação privada, né? Público e privado, só para você reviver isso daqui, relembrar. Serviços sociais autônomos, nem falando disso, você não é desse povo não. Sociedade de economia mista, falamos da sociedade de economia mista, mas aqui nós vimos que o capital aqui na verdade ele é 50% mais 1. E aqui na empresa pública, quem é que tem o capital 100% público? A empresa pública. Então, portanto, o nosso gabarito é a letra C. Chuchu, mais fácil do que tomar bala da boca do meu menino. Olha só que maravilha. Vamos para o próximo, então? Leia a afirmação a seguir, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É a entidade integrante da administração pública indireta, nós estamos falando da administração pública indireta, criada pelo próprio governo através de uma lei específica, lei específica, para exercer uma função típica, olha só, exclusiva de quem? Do Estado, função típica exclusiva de Estado. Vamos lá então? Empresa pública, nós vimos que não é, tá certo? Por quê? Porque vai tratar de uma lei específica, exercendo uma função típica do Estado. Sociedade de economia mista, não. Aqui eles tratam do que diz respeito à exploração de atividade econômica. Fundação pública, também não, guerreiro. Porque na realidade a fundação pública tem público e privado, geralmente são aquelas ações em que o Estado pode delegar ou tem uma certa deficiência para poder prestar. Então nós temos a figura de quem dá autarquia. Oh, minha autarquia de coxinha e doquinha. Exemplo, INSS, beleza? Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Não é INSS, é Instituto Nacional do Seguro Social, beleza? Não esquece dessa jossa não, porque quando você for fazer prova algum dia do INSS, você vai lembrar, né? Nada de providência, é previdência e é um seguro. Olha só, caiu a íntegra, como eu falei para você, o decreto-lei número 200, olha só, decreto-lei de número 200, de 67, conceito, olha só. Considera-se empresa pública federal, pegou o caput, lembra qual é o artigo disso aqui? Caput, qual é o artigo? Artigo 5º, né? Ao serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividade de administração pública que requeram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Considera-se empresa pública. Cadê, rapaz? O negócio considera-se empresa pública. Nós estamos procurando um conceito de empresa pública. A empresa pública é um serviço? Nós vimos que não. Isso aqui, serviço, é uma autarquia. Minha autarquia, coxinha e doquinha, é uma autarquia. B, é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Opa, até aqui tá certo, né? PJ, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, será? A empresa? Criada em virtude de autorização legislativa, ok, criado de autorização legislativa para desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União de outras fontes. Olha só, recurso custeado pela União e de outras fontes. Esse aqui é o conceito de fundação. Fundação pública. Oh, rapaz, é a fundação autárquica, né? Autarquia fundacional, né? Então, não é a letra B. Vamos para a linha C. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividades econômicas do governo, seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência. A mesma coisa, contingência ou conveniência administrativa, refere-se de qualquer das formas de direito admitidas em direito, qualquer das formas. Então, aqui, na verdade, né, nós temos quase um valor bem parecido, mas ainda não é, né? A entidade de personalidade de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, né? Cujas ações com direito a voto pertencem sua maioria à União ou entidade de administração indireta. Aqui nós temos o que? A sociedade anônima.
Queria mostrar para vocês esse detalhe. Sociedade anônima, nós sabemos que não pode ser uma empresa pública. Então, portanto, o gabarito é esse aqui. A diferença é que é sociedade anônima e aqui ela pode ser exercida, direito privado como capital da cadeia, exploração, conveniência, pode ser revestida de qualquer forma admitida em direito. Então, ela pode ser revestida de qualquer forma admitida em direito. Pode ser limitada, pode ser SA, tá? E outras formas. Ok? Então, é isso aqui a diferença. Por isso que o gabarito é a letra C de casa. Vamos para a próxima? Não. Eu vejo vocês no próximo encontro, já extrapolou nosso tema. Beijo grande e até lá.